Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação entre os fundos imobiliários e o Tesouro IPCA+. Princípios básicos do investidor, né? Então, investir é se preparar para o desconhecido. Quando você investe em alguma coisa hoje, você não sabe o que vai acontecer para amanhã. Os investimentos, eles mudam. As dinâmicas mudam, a inflação muda, o governo muda, regras mudam. Então você tem que investir se preparando para o desconhecido. Na sua primeira missão, olhando para frente, é não perder dinheiro, né? Então o Benjamin Graham ele fala disso brilhantemente, né? Ele, o Warren Buffett, diversos grandes investidores. Então, a primeira missão do investidor é proteger o patrimônio, proteger a parte principal. E a segunda missão que você tem é se proteger da inflação. Então você não pode perder o seu principal e você tem que ter uma remuneração suficiente para você repor a inflação mais alguma taxa, algum ganho real. Então, basicamente isso, né, que deve estar na mente de um investidor que vai investir em qualquer tipo de produto por longo prazo. Proteger o principal e ter uma rentabilidade acima da inflação. O Tesouro IPCA+, né, ele faz as duas coisas por você. Então, primeiro, ele protege o seu patrimônio, se você carregar o investimento ali por longo prazo e for fazer o resgate dele só na data de vencimento, você vai ter a proteção do IPCA, né, a taxa de inflação, mais uma taxa que você contratou. Então, no longo prazo é isso. Se você for querer especular, no curto prazo, variações de preço de mercado, eles fazem com que o Tesouro IPCA+, quanto mais longo ele seja, né, mais ele vai ter uma variação. Você pode perder patrimônio, sim, com o Tesouro IPCA+. Ele não é uma coisa garantida, ele não é mais certinho igual o Tesouro Selic. O Tesouro IPCA+, ele é mais a risco. Como ele tem uma taxa, e essa taxa é pré-fixada, né, você contrata ela quando você compra o título, essa taxa ela acaba por modificar, né, ela sendo modificada ali ao longo do período. Então, se uma taxa aumenta, o preço de face do título diminui, e se uma taxa diminui, o preço de face do título aumenta. Então, saber o seguinte, que se você carregar por longo prazo, você vai ganhar, né, exatamente aquela taxa que você contratou. Então, por longo prazo, ele não tem um risco grande, né, desde que você fique até o vencimento. Por curto prazo, sim, ele tem variações, e é a mesma coisa do fundo imobiliário, das ações, de todos os outros bons ativos. Eles podem variar muito no curto prazo, eles podem cair, eles podem subir, só que por longo prazo, eles tendem, né, a ter uma performance boa acima da inflação. Então, os outros ativos, né, você tem que utilizar o Tesouro IPCA como base para comparar, né, com ações, com FIIs, com outras coisas, né, com outros tipos de ativos. Por quê? Porque ele protege seu principal e te dá uma rentabilidade acima da inflação. Então é isso que você tem que ter em mente quando você vai comparar outros ativos, né, com o Tesouro IPCA. Então, no caso de empresas e imóveis, as empresas, né, quando você vai investir em uma empresa, mesmo fora da bolsa, né, a empresa que tem uma vantagem competitiva, ela consegue repassar a inflação. Então, você tem um produto que você vende, um serviço que você presta, e quanto mais você tem uma inflação, né, você consegue repor o preço desse produto pela inflação. Então, você compra um sorvete agora, ano que vem, daqui 2 anos, o preço do quilo do sorvete vai estar mais caro. O picolé vai estar mais caro. Se você for contratar um serviço, né, de um engenheiro, de um arquiteto, de um pedreiro, de qualquer tipo de profissional, a mão de obra dele vai estar mais caro, né? Ele vai conseguir repor, né, essa inflação do período. Por quê? Porque o custo dele está aumentando e ele vai repassar isso para você. Então, boas empresas, elas fazem isso. Imóveis, eles também reajustam, né, os aluguéis pela inflação. Então, existe um contratozinho ali, né, que você reajusta o contrato imóvel pela inflação, e o custo de construção do imóvel também, né, os produtos que você usa para construir um imóvel, né, eles são reajustados pelo INCC, que é um índice também de inflação, né, da construção civil. Então, a gente vê que no longo prazo, né, você tem essas variações de inflação e você consegue mais ou menos repor isso. No curto prazo, não. O que acontece com o imóvel? O imóvel, se tiver muita gente oferecendo um aluguel, você não consegue repor a inflação naquele período, né? Você vai ter um reajuste, inclusive, para baixo, né, para não perder aquele inquilino. E vai ter outros períodos que vai ter muita procura e tem pouco imóvel, então você vai ter um reajuste muito superior. E uma coisa vai compensando a outra. No longuíssimo prazo, com vários ciclos, os imóveis tendem a repor a inflação, não no curto prazo. Mesma coisa das empresas, elas tendem
né? Ela tem uma performance boa no longo prazo, não no curto prazo. No curto prazo cai uma taxa de juros, alguma coisa, acontece alguma coisa na empresa, o empréstimo fica mais caro, né? Para tomar empréstimo fica mais difícil. Então, nesses períodos é muito mais complicado você falar que uma empresa consegue repor a inflação. No curto período de tempo é mentira. No longo prazo, sim, é verdade. A renda variável, né, é a mesma coisa, renda variável de bolsa de valores. Quando você tem uma boa empresa, elas conseguem subir a receita delas, né, pela inflação, porque no longo prazo, no longuíssimo prazo, elas vão reajustando o preço do produto e do serviço, né, repondo os custos, né, mantendo as margens dela. O lucro tende a ser crescente em boas empresas. Bons fundos imobiliários, a mesma coisa, elas conseguem aumentar o rendimento ao longo do tempo, né, e o preço das cotas ela tende também a se valorizar, porque se você tem uma renda maior, o preço da cota tende a subir. No curto espaço de tempo, isso é mentira, né? Se você tem uma subida muito grande da taxa de juros, o fundo imobiliário vai cair. Então, o que está acontecendo agora? A gente vê vários fundos imobiliários caindo, né? Tem preço na queda, tem queda no preço dos fundos imobiliários. Por quê? Porque a gente tem uma curva de juros que está subindo, tem diversas coisas, né, que vão acontecendo no longo prazo, nesse curto prazo. No longo prazo, isso tende a ser corrigido, né? A gente vai ter uma inflação mais baixa, depois outra mais para cima, mas ela vai ter uma média, e nessa média, né, o fundo imobiliário consegue ir bem. E a taxa do Tesouro IPCA+, né? O que a gente faz com ela? Como é que a gente utiliza como benchmark, né? Então, ações e fundos imobiliários, elas têm que ter um lucro acima da taxa do Tesouro. Por quê? Porque a taxa do Tesouro, né, do título IPCA+, ele é uma inflação mais uma taxa. E outros ativos têm mais risco do que o Tesouro IPCA+. Né? Se eles têm mais risco, ele tem que ter uma taxa melhor. O risco de crédito do governo é muito mais baixo do que o risco de crédito de uma empresa, de um fundo imobiliário, de um imóvel, de qualquer outra coisa. Então você tem que ter uma rentabilidade, né, uma taxa maior que a taxa do título do IPCA+, com a mesma duração. Então, quanto maior esse spread, né, mais arriscado o investimento. Então, a gente vê, às vezes, um investimento IPCA+10, IPCA+12, a gente fica muito feliz. Só que você está correndo um risco muito maior. Você vê um IPCA+6, um IPCA+7, né, normalmente são empresas de bom risco, né, de um grau um grau muito grande ali de pagamento, né, uma empresa que tem ela tem uma facilidade para pagar, ela é uma empresa AAA, é uma grande empresa, e que provavelmente ela não vai dar calote. Então, essas taxas elas são menores para grandes empresas, para grandes conglomerados, e elas são maiores para negócios que são mais arriscados, mais perigosos. Então, a taxa do IPCA+, ela tem um desconto de R nas duas partes, isso é uma coisa que você precisa saber. Você tem lá o Tesouro, IPCA, né, que é a inflação, mais uma taxa. Então, você paga o imposto em cima da inflação e em cima da taxa. Você paga imposto nas duas partes. E isso muda muita coisa. A gente está dando exemplo aqui agora do Tesouro IPCA+. Então, isso aqui eu tirei hoje, né, do site do Tesouro Nacional. E a gente tem ali o Tesouro IPCA+, 2045. Né? Então, a gente olha lá, né, nessa coluna da direita, a gente vai ver IPCA mais 5,88. Essa é a taxa do título do Tesouro 2045. Né? Então, nós estamos em 2023, 22 anos para frente. Então, se você comprar hoje, IPCA mais 5,88. E perto de 6%, essa taxa aí, normalmente tem sido um bom negócio, né, ao longo do tempo. Mas a gente vai pegar esse exemplo aqui de IPCA mais 5,88 para a gente continuar falando sobre o assunto. Tesouro, IPCA mais 5,88 em 2045. Vamos admitir uma inflação de 4,12. Né? É um chute, e é só para arredondar a conta. 5,88 mais 4,12 vai dar 10. Tá? Então vai ser mais fácil da gente fazer a conta e você entender. Então, didaticamente, fica mais simples. O rendimento total vai ser de 10, 4,12 da inflação, mais 5,88, né, da taxa. Não é assim que se faz a conta, você não pode simplesmente somar, né? Você tem que dividir, multiplicar, você tem várias contas para você fazer essa taxa de forma adequada. Tem que somar um, depois você multiplica, depois você diminui um de novo. Então tem uma fórmula em matemática. Eu estou simplificando, né, de forma didática para ficar mais fácil de entender. Vai ficar mais ou menos aproximado, não vai ser uma conta certa, é mais aproximado, mas didaticamente fica mais fácil você entender. Então deu 10, né, você tira 15% de imposto em cima dos 10, que é as duas partes, tanto do IPCA quanto da taxa. Ficou 8,5. Então, 8,5 a gente chama de ganho nominal. Né? Então, depois que você pagou ali a sua taxa ali do governo, né, você ganharia os 10, desconta o imposto, os 10 seria o ganho nominal, você descontou a parte do governo, o imposto é 8,5, e agora você desconta a inflação. Então,
o 8,5 menos 4,12 da inflação vai dar 4,38 ali aproximadamente. Então, esse 4,38, ele é o ganho real, né? Então, a gente teve o 10 lá de ganho nominal e o 4,38 de ganho real, né? O 4,38 já descontou tanto o imposto do governo quanto a inflação. Então, a gente vai pegar agora esse 4,38, tá? Para a gente fazer os exemplos aqui para frente. Uma coisa que você tem que saber, ó, quanto maior a inflação, maior o imposto. Então, se essa inflação fosse de 6, de 7, de 10, né, você pegar uma inflação de, por exemplo, aqui, a gente colocou 4,12, se você coloca 14,12 de inflação, somado com essa taxa de 5,88, dá 20. Aí você tira 15% de imposto, você já tira 3. Então, dessa taxa ali que sobra, né, dos 5,88 tirando 3, só sobra 2,88 no real. Então, quanto maior a inflação, né, pior fica o seu rendimento. Aquela parte de renda real, ela vai diminuindo cada vez que a inflação vai crescendo. Então, esse é um risco muito grande do Tesouro Direto em si, né? A inflação aumentar muito, porque a inflação, o governo vai te cobrar todo o imposto em cima dessa inflação. Um fundo imobiliário, ele distribui 95% do lucro. Então, vamos comparar o cupom, né, do Tesouro IPCA+, né, livre de impostos, que é o 4,38, com um fundo imobiliário, que vai render aí, digamos, um fundo de tijolo que rende 7% ao ano. Então, esse 7% ao ano, que ele distribui livre de imposto, né, é como se fosse essa taxa que você tem que comparar. O 4,38, que é a taxa livre, comparado com esse 7%. Então, dá 60% a mais. É um ganho muito grande. Se você comparar com o bruto, né, que é o 5,88, parece que o 7 só dá 1% a mais ao ano, né? Parece que é pouco. Não, mas depois que você desconta tudo, né, a diferença chega nos 60%. Então, por isso que o IPCA mais 6, IPCA mais 7 principalmente livre de inflação, né? Livre de imposto, livre de tudo, ele é uma taxa muito boa, muito boa. Então, tem um vídeo meu que eu falo sobre IPCA mais 6, esse vídeo já está com mais de 30 mil visualizações, é um vídeo importante, se você não viu ainda, vale a pena você dar uma olhadinha. Então, esse FII que tem 7% ao ano, ele rende 60% a mais que o Tesouro IPCA, né? Desde que os imóveis que ele tem lá dentro, né, no longo prazo, não no curto prazo, mas no longo prazo, eles repõem a inflação, pelo menos do IPCA, né? Então, ele vai ter sido um negócio melhor do que o Tesouro IPCA+. Qual que é a conclusão, né? Essa que é a importância de uma boa gestão de um fundo imobiliário. Bons imóveis conseguem repor a inflação no longo prazo, né? Porque ele tem inflação nas duas pontas. Então, no longuíssimo prazo, né, quando você se livra dos ciclos imobiliários, ele consegue repor a inflação. O gestor, para isso, ele tem que fazer boas alocações, comprar bons imóveis bem localizados para que esse imóvel ele realmente dê um retorno adequado para o cotista. Durante as emissões, ele não pode diluir o cotista antigo, né? Então, a gente fala que é as emissões abaixo do VP. O VP ele é exato em fio de tijolo? Não, né? Eu já até expliquei isso aqui, ele varia bastante, tem um monte de critérios aí, então ele não é uma coisa que você tem que levar a ferro e fogo. Só que é uma única medida que a gente tem para entender mais ou menos o valor daqueles imóveis, né? Então, o ideal seria, né, que o gestor fizesse as emissões acima do VP para não diluir o cotista. Ou então fizesse uma fundamentação muito grande, né, para que isso não acontecesse, né? O gestor ele é muito responsável pelos resultados do cotista de longo prazo. Então, bons fundos imobiliários eles tendem a ter uma rentabilidade bem superior, né, à inflação, a Tesouro IPCA+, essas coisas. Eu fiz algumas comparações aqui com Selic, com CDI, com Tesouro IPCA+, de alguns fundos imobiliários, né? Então, no longo prazo, eu fiz que tem um histórico maior, dá para a gente fazer essa comparação. Nosso histórico do IFIX ainda é muito curto, tem de 2010, 2011 para cá, então tem 10, 12 anos de histórico. O ideal seria você ter 20, 30 anos de histórico, né, com inflação controlada. A gente ainda não tem isso no Brasil, mas assim que a gente tiver, a gente vai conseguir fazer, puxar gráficos e fazer melhores comparações. Mas os fundos imobiliários eles tendem a ter um risco mediano, um retorno interessante, né, acima da inflação, desde que eles sejam bem geridos, sejam bons fundos, né, com bons gestores, eles vão conseguir sim entregar um resultado bem razoável acima, né, dessa taxa aí do Tesouro IPCA+. Então não se esqueça disso, né? Você sempre tem que proteger o seu patrimônio principal quando você vai investir, conseguir uma taxa superior à inflação, ou seja, aquela taxazinha do Tesouro IPCA+, né, você conseguindo essa taxa a mais, você não está remando só com seus próprios braços, colocando dinheiro e tendo, né, a remuneração nula. Você tem uma ajuda do juro composto ao longo do tempo. Por isso que essa taxa acima da inflação ela é importante, porque ela compõe o seu patrimônio, o seu capital,
né, com juro composto ao longo dos anos, e é isso que vai te ajudar bastante na sua construção patrimonial. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa aí seu like, né, faz um comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, isso é importante aqui para divulgar, né, o nosso trabalho. Temos também o relatório de fundos imobiliários, de FIP, de FIINFRA, né, sou analista e eu faço a produção desses relatórios, que tem caráter semanal ou quinzenal. Tá? Então, deixe seus comentários aqui, vamos conversando aí sobre esse assunto, que é um assunto bem interessante, e até o nosso próximo vídeo.